Alô, amigos da TV Banqueta, estamos aí mais uma vez com o nosso Conexão Leão. E essa semana nós vamos bater um papo bacana, informativo, com os nossos amigos novalimenses do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Um está na reserva, mais de 30 anos como tenente do Corpo de Bombeiros, fundador do Corpo de Bombeiros Civil de Nova Lima, e o outro está na ativa, é o Sargento Anderson Luiz. Wilson Pinto, tenente reformado, novalimense, o primeiro bombeiro de Nova Lima. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, e você? Como é que começou essa história de você ser o primeiro bombeiro de Nova Lima? É o primeiro mesmo ou isso é lenda? Eu acredito que eu seja o primeiro, que eu trouxe as informações de lá e levava daqui para lá também. Eu trabalhei durante 30 anos como bombeiro, entrei em 59, saí em 89. Para mim foi uma vitória permanecer o quadro de bombeiros, porque é uma coisa que está dentro da gente, não por fora. E a prestação de serviço de bombeiro ela é permanente. A gente morre para que outros vivam. Começou então em 59, 59. E aposentou em 89. 89. Você serviu em qual batalhão? No primeiro batalhão de bombeiros no Alto Afonso Pena, em Belo Horizonte. Alto Afonso Pena. É. Funcionava, quem era de Nova Lima, naquela ocasião, tinha que servir ali naquele batalhão. É isso? É o mais próximo? Não, eu aqui quis servir ali e me mantive lá até terminar o meu mandato. Essa escolha foi opção própria? Você queria ser um bombeiro ou você caiu ali meio que de paraquedas? Não, eu queria ser bombeiro de qualquer jeito e continuo sendo bombeiro até morrer. Achava interessante. Por que você queria ser um bombeiro? Praticar o bem, então olhar quem, entendeu? Fazer salvamento, prestação de serviço à comunidade, isso é necessário. É difícil achar corações que ajam desse modo na vida atual. Você já tinha esse espírito, então, Tinha. desde antes? Desde menino. Muito bem, Wilson. Nós vamos falar mais sobre isso aí. Está aqui o Sargento Anderson Luiz, nosso companheiro de Nova Lima, novalimense também, que optou por ser mais um grande bombeiro, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Em primeiro lugar, agradecer lá ao batalhão que te liberou, que atendeu o nosso convite e conta um pouco da sua história. Como é que começou Anderson Luiz, bombeiro aqui de Nova Lima? Sim, eu ingressei no Corpo de Bombeiros em 93. Na época foi no batalhão um pouco diferente do Wilson. Eu iniciei, foi no 2º Batalhão em Contagem. Logo em seguida eu vim também para o 1º Batalhão e lá estou até hoje. Eu andei um pouco aí pelo estado, trabalhei na 381. Na época eu servia no pelotão de Itabira. Mas a minha carreira, praticamente esses quase 26 anos que eu estou presente aí, foi mais aqui na região de BH. 26 anos, você então começou lá em 89, não, 90? Não, comecei em 93, mais ou menos. 93. Exatamente. Muito bem. Em torno de 25 anos de serviço. 5 anos. Hoje você é sargento? Isso, sou primeiro sargento. Primeiro sargento. Isso, sou auxiliar de CBU, que a gente chama no batalhão de auxiliar de CBU. A gente coordena uma equipe no plantão de 24 horas, composta em torno aí de 80 militares, sendo 20 no batalhão, que é a sede, e mais 3 postos avançados distribuídos em BH. Cada um em torno de 10 a 15 militares. Você, Anderson, é nascido, criado em Nova Lima? Sim, você é um novalimense? Criado em Nova Lima. Sim, família Pinto Rosa. Família Pinto Rosa. Correto. Wilson, nosso queridíssimo Wilson, conhecido, adorado por todos, pessoa de ótimo coração. Você já explicou que essa vontade veio desde cedo. Como é que foram esses 30 anos de carreira no Corpo de Bombeiros? Nós vamos falar mais sobre os desafios, mas eu quero saber como é que foi essa trajetória. Você entrou como um auxiliar e depois foi crescendo e acabou se formando como tenente? Como é que foi essa graduação? Existiam as siglas antigamente, que quando a gente entrava era recruta. Então a gente fazia o treinamento, fazia o curso durante 6 a 7 meses, fazia a prova e já era soldado. Hoje existe primeira classe, antigamente não existia, era soldado ou cabo, e daí por diante. E me aprimorei estudando, fazendo as devidas obrigações, cumprindo o regulamento, que o nosso regulamento é muito severo, naquela época, inclusive.
e consegui vencer os 30 anos, praticando o bem, sem olhares a quem, consegui. E fazendo o que gosta. E gostando. E o bombeiro tem um negócio, o Matos pode dizer isso, a gente chora por dentro, mas fora é sorriso. Tem que ser corajoso, né, Anderson? Com certeza, tem que ter disposição. Era a pergunta que eu ia te fazer. Sim. Como é que funciona a emoção de um oficial do Corpo de Bombeiros? Quando ele está salvando uma vida e ele está salvando o desespero de muita gente. Sim. De um pai, de um filho, de uma mãe, uma pessoa que está desesperada, que está pedindo socorro. Como é que funciona isso de você para a pessoa que está sendo atendida? É muito gratificante. Na realidade, a nossa ocorrência, o nosso atendimento, ele inicia a partir do momento que entra a ocorrência. Entrou a ocorrência, bradou aquela situação ali pra gente, você já desloca, ali já é uma adrenalina muito grande. E, consequentemente, a partir do momento que você faz o seu atendimento, recebe aquele olhar de agradecimento, é uma coisa sem noção. Muito bom. Muito bom mesmo. Faz bem para o coração? Nossa, excelente. Faz bem para a alma? Faz bem para a alma. E faz bem para as pessoas, né? Com certeza. E é uma coisa indiscutível. Muito bem. O Wilson me falou ali nos bastidores, já está ingressando nos 80 anos de idade, 80 anos de vida. Correto. Forte, graças a Deus, obrigado. com a cabeça boa. Careca. 30 anos de Corpo de Bombeiros, fazendo esse trabalho. E no mais? Os outros 50 anos fez o quê? No mais, a gente trabalhava na Defesa Civil, eu trabalhava na Anglo Gold, a prestação de serviço também em combate a incêndio. Eu quando não estava no quartel, eu estava na Anglo Gold. E à noite eu dava aula de educação física. Tá, então naquela época, por isso você se tornou o bombeiro famoso de Nova Lima, porque além do Corpo de Bombeiros, você ainda atuava na Anglo Gold, Anglo Gold. Antiga Morro Velho. Morro Velho. Como o quê? Como um... Eu era técnico de segurança, mas era responsável pela prevenção contra incêndio em toda a empresa. Eu viajava Crixás, Jacobina, Itabira, etc. Você era o responsável por essa área ali. Combate a incêndio, com treinamentos e equipamentos. E à noite ainda sobrava um tempinho para poder dar aula de educação física? A gente, às vezes, sobrava. Mas a aula de educação física era no colégio, era 10 às 11 horas da noite, então não tinha problema nenhum. Coisa rápida. Venci 10 anos lá. Muito bem. Ô Anderson, você que ainda está nativa, já está há 26 anos, Certo. Daqui a pouquinho já está aposentando, jovem ainda, Tá né? bem próximo, se Deus quiser. Bem próximo. Amém. Me conta uma coisa, o que o Anderson, bombeiro, faz nas horas vagas? Tem outra atividade, não? Ou só o lazer, só o descanso? Não, a princípio, só o lazer. Até mesmo porque, agora que eu retornei para a escala de plantão. A escala de plantão você tem um tempinho para você cuidar da sua vida pessoal. O Wilson praticamente ficou nela a vida inteira. Na época era 24, 48, né, Wilson? E nas 48 eu estava na Movendo. Exato. E agora mudou um pouquinho, agora estendeu um pouco mais. A gente está trabalhando hoje no regime da Polícia Federal, por exemplo, 24 por 72. Isso é bom demais. Ótimo. Mas até aí há uns 2 meses atrás, eu fiquei um bom tempo de subcomandante de companhia. Então eu tinha que trabalhar todos os dias. Então acabava que não sobrava tempo. Com esse trânsito que a gente tem aqui daqui para Belo Horizonte, uma coisa terrível. Saía de casa às 6 e chegava às 8 da noite. Mas agora que eu já retornei para essa escala operacional, estou tendo tempo, faço minha atividade física, sempre uma corridinha, natação. Na época do Wilson, era possível essa conciliação. Sim. Ele conseguia atuar no Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais Correto. e trabalhava numa empresa privada, que era a antiga Morro Velho. Uhum. Hoje isso é meio que impossível, né? de acontecer. Na realidade hoje a gente tem poucas pessoas fazendo essa dupla função, entendeu? Até mesmo porque na época do Wilson, a gente não tinha tanta demanda administrativa como temos hoje. Hoje, no meu horário de folga, eu costumo estar fazendo sindicância, ou sou escrivão de um IPM. Então nem sempre a gente consegue gozar aqueles dias de folga interinamente. A gente está sempre empenhado em alguma coisa extra. Muito bem. O Wilson, além de ser um bombeiro oficial da Corporação do Estado de Minas Gerais, você parece que fundou a Companhia de Bombeiro Civil de Nova Lima, é isso? Eu sou um dos fundadores. Quem fundou mesmo foi o Jonathan e o Paulo César, que é o responsável. Eu sou coordenador técnico dos Bombeiros Civis de Nova Lima. Civis. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais
de como é que funciona, qual que é a diferença do bombeiro, do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, o oficial, e do Corpo de Bombeiros Civil. Ok. Mas aproveitando, tanto o Wilson quanto o Anderson, eu sei que estão de olho aí nesse lanche maravilhoso aqui na Eu mesa. estou de olho. É o lanche que nós vamos, daqui a pouco, nós vamos degustar, que é a mais nova sensação da cidade, viu, Wilson? Que é a Padaria Avenida. Conheço. Padaria Avenida, Muito fica bom. ali na Avenida José Bernardo de Barros, 187, bem próximo do trevo da subida Cascalho. do Cascalho. E maravilhosa, né? Com certeza. Pão quentinho a toda hora, as bebidas todas muito bem conservadas nos seus devidos freezers e geladeiras, né? Um lanche sensacional, pizza feita lá na hora, tem um pizzaiolo sensacional lá, que é o Alessandro, faz a pizza que você quiser, né? A Franciane, que faz a massa, faz uma lasanha, prepara a lasanha na hora, da maneira que você... Enfim, estacionamento próprio, um show de padaria, viu, Wilson? E Anderson, Obrigado. Com certeza. tá? Padaria Avenida, a mais nova sensação da cidade. Nós vamos para um intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre essa função, sobre esse trabalho maravilhoso do Corpo Bombeiro. Rapidinho, tem mais Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Roda de conversa, música, dança, artes plásticas, aulas esportivas, circenses e muito mais. Em Nova Lima, a população conta com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Este serviço em Nova Lima hoje é ofertado através de atividades para todas as faixas etárias, desde crianças até idosos, de forma a estimular a troca cultural, o compartilhamento de vivências, trabalhar o sentimento de pertencimento e de identidade e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos conta com um investimento que foi ampliado de 250 mil para aproximadamente 600 mil reais. São 17 grupos, com diversas atividades distintas, de segunda a sexta-feira, com capacidade para oferecer mais de 4 mil atendimentos por mês, realizados por 6 instituições contratadas: Kairos, Sobras, Capaz, Quick, Circo de Todo Mundo e, em breve, a Casa Rosal. O serviço tem perspectiva de favorecer a socialização e a convivência familiar e comunitária. Ele complementa o trabalho realizado com famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, que é realizado pelos CRAS e pelo CREAS, através de importantes parcerias. Fala, cidadão! Meus filhos conseguem ter mais disposição para estar me ajudando em casa, porque antes eu chegava da escola e ficava o dia inteiro dormindo ou até mesmo assistindo televisão. Aí eu ficava na rua, você aprende muita coisa errada. E daqui eu já chego cansado e durmo e vou pra escola. Eu acho legal porque a gente aprende muitas coisas, e principalmente na aula de dança. Na aula de percussão, a professora também deixa a gente tocar e ela ensina a gente muitas coisas que a gente nunca ia saber se a gente não fizesse aula na Quick. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. E de volta aqui no Conexão Leão, esse programa gostoso, bate-papo com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Ô Anderson, Sim. qual que é a função de um bombeiro militar? O que ele faz? As pessoas têm essa curiosidade, conta pra gente. Olha, basicamente a nossa atividade, ela se resume em 4 áreas específicas. Nós temos a área de prevenção, que é uma área que atua diretamente no que diz respeito à prevenção de incêndio, estrutural, entendeu? Através de projetos de prevenção e combate a incêndio. Nós temos a área de socorro, que abrange praticamente a área de combate a incêndio em si. Não só o combate a incêndio direto, como tudo aquilo que resulta em função do incêndio ou que pode vir a ocasionar um incêndio, ou seja, um risco de explosão e essas similares aí. Temos a parte de salvamento, que abrange o apoio no que diz respeito a uma vítima em local de difícil acesso, resgate de cadáver, tentativa de suicídio,
vítima presa em ferragem, animais, capturas de animais, tanto animais silvestres como todo tipo de animal. Animal de estimação. Animal de estimação, todo tipo de animal. O corte de árvore, a captura de inseto, que é muito comum nessa região nossa de Nova Lima, principalmente aí por volta aí do mês de agosto. O mês de agosto é um período de muita queimada, então, consequentemente, as abelhas, vamos dizer assim, elas tendem a tentar evadir do local que está queimando. Então, é muito comum também a gente fazer esse tipo de captura. E temos a área também, que é a área de atendimento pré-hospitalar, que é o que a gente chama de sistema resgate. Trabalhamos praticamente juntamente com o SAMU, nos diversos tipos de atendimento, seja politraumatizado, seja caso clínico. Ok. Certo? O Anderson falou tecnicamente sobre as funções. O Wilson, que tem uma vivência enorme nessa área, tem aquele caso sério, que é um incêndio grande num prédio enorme em Belo Horizonte, ou mesmo em Nova Lima. E tem aquele caso da dona de casa que chama para você tirar o gatinho lá da árvore da casa dela. Como é que é essa diferença, Wilson? Como é que funciona esse atendimento? A diferença em Nova Lima é o seguinte: o governo federal ele já está manipulando esse negócio. Guarda Municipal já faz a segurança da cidade, Bombeiro Civil já faz o combate a incêndio e atende a emergências, entendeu? Até que o bombeiro militar possa chegar. A dificuldade mais nossa aqui é porque o bombeiro poder chegar em Nova Lima ele leva 30, 35 minutos. E a nossa vida está em 3 minutos a 5. E o incêndio é a mesma coisa. Se você conseguir dominar um incêndio em 3 minutos, você não vai ter incêndio a princípio. Se você conseguir salvar a vida em 3 minutos, tá tudo bem. Ultrapassou, você já pode chamar o saco preto para poder colocar. Então, é necessário que a gente atue prevenção contra incêndio na cidade, combate a princípio de incêndio, se é incêndio de grandes proporções, vem o apoio. Quantas vezes, às vezes, o solicitante chama o bombeiro do Belo Horizonte e o bombeiro civil chega primeiro porque está aqui. 2 homens em uma viatura com 3 ou 5 mil litros de água, dá para combater o princípio de incêndio. Dá para começar o trabalho. É isso mesmo? Eliminar. Quantas vezes, às vezes, a gente atuava aqui, ou atua, e quando o bombeiro chega, agradece. Poxa, vocês fizeram um serviço que nós íamos fazer, entendeu? Então é um trabalho em conjunto. Em conjunto. O bombeiro civil com o bombeiro militar. Nós trabalhamos paralelamente. Quando, por exemplo, há um soterramento, então a gente chama bombeiro militar, mas dá o apoio totalmente, em termos de material, de alimentação, de locação e tudo. Até porque, o Anderson, o Wilson foi um pouco gracioso no tempo e disse que o bombeiro pode demorar 35 minutos para chegar aqui, dependendo do trânsito, Wilson. Eu acho que até mais. Né? Pois é. O trânsito maluco de hoje. Com certeza, com certeza. Então, o bombeiro pode demorar 1 hora para chegar. E aquela situação que o Wilson acabou de mencionar aqui, a questão do tempo-resposta, ele é primordial em todo tipo de atendimento. Seja atendimento a um incêndio ou uma vítima acidentada. Eu costumo falar que bombeiro não apaga fogo, bombeiro combate. Porque isso é um jogo de futebol. Um pode vencer e o outro pode perder. Entendeu? Quando você pega um incêndio com grandes proporções, às vezes você salva as vidas, mas o bem material já era. Ô Wilson, você tocou num assunto interessante e serve para os dois. Antigamente, nessa sua época lá de 59, 60? Tempo atrás, o bombeiro era muito ligado ao combate de incêndio. Hoje o bombeiro tem uma função bem maior, estou enganado? Preventivo. É isso mesmo? Com certeza. Salvamento. E a gente vê que o mundo hoje, tipo assim, as ocorrências da época do Wilson, da minha época, que eu entrei há 25, 26 anos atrás, eu observo que a tipicidade das ocorrências mudaram demais, em função de algumas evoluções. Exemplo, surgimento da lei seca. A lei seca, ela hoje, por exemplo, você não vê mais vítima presa em ferragem, que era uma coisa comum demais há um tempo atrás, né, Wilson? Era muita coisa. A questão dos incêndios. Raramente, graças a Deus, a gente está vendo poucos incêndios de grande proporção. Isso é o quê? Isso é exatamente serviço preventivo. Ou seja, a prevenção ela é fundamental em todas as situações. Wilson, você explicou, mas faltou aquele detalhe. Os chamados são diferentes. Não. Um é um chamado grave, o outro é um chamado banal. Como é que funciona
isso aí para o bombeiro, tanto militar quanto civil. Como é que é a cabeça, sua cabeça na hora de atender? Tirar o gatinho da árvore ou combater ou salvar alguém de uma enchente, por exemplo? As pessoas primeiro, depois os animais. Para nós, bombeiros, a vida do animal é igual a da gente, de pessoas. Para nós não fazemos diferença. Mas tem a prioridade nesse sentido. Primeiro, você tem que se prevenir para poder praticar aquele serviço. Fazer sua segurança, para depois praticar bem. Entendeu? Se você não fizer a sua segurança, você se torna vítima. Então, a necessidade. O Anderson está falando, hoje a gente trabalha mais na prevenção, no papo, nas escolas, fazendo treinamentos nos prédios, conversando com o pessoal. Porque incêndio, ele é provocado. Incêndio, ele não surge. Nós, homens, é que provocamos tudo. Entendeu? Então, já que provoca, você tem que ter um sistema que é sistema B para poder eliminar aquele risco no começo, não no final. Muito bem. Ô Anderson, diferença básica entre o bombeiro militar e o bombeiro civil para você, qual que é essa diferença? Olha, o que eu vejo com relação à diferença entre o militar e o civil, o Wilson ele teve lá 30 anos com a gente, ele tem total conhecimento disso. Na realidade, nós militares, não só nosso período de formação, ele é bem amplo, bem abrangente. Você forma um curso soldado com em torno de 9 meses a 1 ano. Tem época, né, que costuma ter uma oscilação, tem época que o curso de soldado é com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses. Aí, logo em seguida, você tem que fazer um curso de sargento para você qualificar como sargento, você graduar a condição de sargento. E tudo em torno de 1 ano, todo o nosso período de formação. Fora a nossa formação acadêmica, tipo assim, você quer fazer um curso de especialização de combate a incêndio, você vai para a refinaria Gabriel Passo, você vai ter um contato direto ali com um grande incêndio, entendeu? Então eu percebo que a questão do bombeiro civil, no meu entendimento, é fundamental, com certeza, para a sociedade. Porém, é o que o Wilson mencionou no início, o bombeiro civil ele vai dar o primeiro combate, o primeiro atendimento. Não porque eles não são qualificados, mas eles têm muito pouca experiência em comparação ao bombeiro militar. Certo? Entendo. Isso mesmo, Wilson. É por aí o caminho? É essa mesmo que é a diferença? É porque o bombeiro civis, por exemplo, bombeiro militar existe uma hierarquia. Entendeu? No bombeiro civil só existe um chefe. Então a gente aproveita isso para poder ampliar os conhecimentos através do próprio bombeiro civil. Que ele traz para a gente leva para ele algumas coisas. Todo bombeiro civil é sempre voluntário. Todos eles são voluntários. É isso? Às vezes mas eles são preparados para dar os primeiros combates, fazer os primeiros salvamentos, fazer o primeiro resgate. Mas o trabalho é um trabalho voluntário ou ele ganha para isso? Infelizmente, em Nova Lima, por enquanto não ganha. Eu já tentei organizar isso, por à disposição da prefeitura, 6 homens, 24 horas, com viatura e tudo, mas não chegamos a esse ponto ainda. Não chegou? Não. Todos que estão na corporação do Bombeiro Civil de Nova Lima, então, são voluntários? São voluntários. Fazem porque gostam? Você só aciona o telefone e eles já chegam lá, você. Aproveitando essa deixa, Anderson, me lembro bem, no passado, você mais jovem talvez não lembre, o Wilson com certeza vai lembrar. Nós tínhamos na TV, na antiga TV Itacolomi, um programa do Corpo de Bombeiros, que era o Bombeiros no Ar. Canal 4. E depois Bombeiros no Quarto, era o mesmo, era o Baldino. Baldino Guimarães. Nosso, o Baldino Guimarães, que era o apresentador desse programa. Então ele contava um pouco da vida da corporação, correto, dos desafios. Mudou muito de lá para cá. A polícia militar, e nós já tivemos a oportunidade de conversar com a polícia, era muito mal remunerada no passado, como era o bombeiro, que faz parte da polícia militar. Hoje, parece que essa coisa melhorou e muito. Como é que funciona? O profissional é um profissional valorizado hoje no Corpo de Bombeiros? Olha, acredito que sim. Realmente, o nosso salário hoje, ele, em vista do que era antigamente, ele teve uma diferença assustadora. Eu mesmo, quando eu entrei no Bombeiro, em 93, existia, você lembra que era 4, 5 meses sem receber. Ainda tinha esse detalhe que não recebia. E, por exemplo, eu me lembro que naquela época lá se comparava o salário de um sargento a um salário de um motorista de ônibus. E o salário do soldado ao do cobrador. Correto. Né? Então, quando eu entrei, eu fui muito criticado, porque existia, eu tinha formado Senai, formei Senai em 90,
Existia emprego na Manesma, existia vários empregos, Manesma, Morvelho, MBR. Então me criticaram assim... Da sua opção. Horrores, né? Da minha opção, exatamente. Agora hoje a gente percebe que mudou tudo. Realmente a coisa está bem diferente. Posso dizer, você já falou mais ou menos, mas eu quero ouvir da sua... Certo. Você comprovar. Você então é um profissional feliz como um bombeiro militar. Com certeza. Na realidade, feliz, até mesmo na época que a gente era mal remunerado, eu sempre fui. Agora melhor. Agora melhor, claro. A partir do momento que você tem um salário melhor, né? O Wilson, que pegou a época das vacas magras, ganhava pouco para poder apagar incêndio. Como é que funcionava isso? Funcionava aquilo que eu falei, do coração da gente, entendeu? Você tinha o salário atrasado 4, 5 meses, entendeu? E o salário era baixíssimo. O salário, ó. E você, por exemplo, não tinha equipamento adequado, não tinha uma roupa adequada. Hoje tem tudo, mas a necessidade de ter o homem por dentro profissionalmente dedicado àquilo. Aquelas cenas dos filmes do cinema, da televisão que a gente assiste, o bombeiro está lá dormindo, a corporação, toca a sirene, todo mundo desce aquele cano famoso para poder entrar no carro de bombeiro e sair. É real aquilo, Anderson? Acontece? É real. Toda hora. Aquilo ali é real. Aquilo ali, na realidade, é uma motivação pra gente também, né, Wilson? Entendeu? Eu acho que se tirar aquele cano ali que a gente tem que, assim que brada a ocorrência, se deslocar, eu acho que seria até sem graça. Você se muda. Exatamente. Hora. Porque, na realidade, é o seguinte, você imagina, por exemplo, Adrenalina madrugada. sobe. Na madrugada é aquilo ali que você vê na televisão, nos filmes. Tem o Não painel, tem diferença, não. o painel com as lâmpadas, né? Cada lâmpada condiz com uma viatura, uma natureza de ocorrência. E você dali já sai correndo de imediato. A cigarra. Cada cigarra tem um toque relacionado ao tipo de atendimento que você vai ter também. E qual pessoa vai ocorrer? Exatamente. Isso nós estamos falando da madrugada. Sim. Durante o dia tem ocorrência, tem um chamado. Como é que funciona? Durante o dia, o que você faz? O que o bombeiro faz ali dentro do batalhão durante o dia quando não tem chamado? Você deixa eu falar? Instrução permanente, leitura em sala, desenvolvimento intelectual ou fisicamente. Piscina e tudo mais. Alguma coisa está fazendo. Uma turma faz exercício e a outra aguarda o chamado. Faz o rodízio, depois retorna. Continua? Mudou um pouco em função do efetivo. Hoje a gente não tem mais como separar duas turmas. Correto. É uma turma só. Exatamente. Mas a prioridade, a partir do momento que você está dentro do quartel de uma forma ociosa, é a instrução. Ô Anderson. Sempre instrução para qualificar a tropa sempre para o atendimento. Como é que o profissional militar, o bombeiro militar tem que estar preparado? Ele tem que saber nadar muito bem para salvar vidas nas enchentes. Sim. Ele tem que saber combater o fogo. Ele tem que saber subir em árvore para resgatar um animal. Como é que é essa diversidade toda desse profissional? Olha, isso aí na realidade, no próprio período de formação, você já tem que ter esse dinamismo, entendeu? Você tem que... Porque você tem uma aula, vamos supor, natação, como você citou o exemplo de natação. Existe aula de natação. Você, para ser aprovado naquilo aí, você tem que saber nadar. Mesma forma, o combate a incêndio, tanto na teoria como na prática, tudo gira em função de aula, de pontuação, e a pessoa vai desenvolvendo as habilidades no período de formação. Quando forma o curso de formação, principalmente soldado, né, que é o início da carreira, ele já está qualificado para essas atividades. Muito bem. E tem um problema de aptidão também. O cara quer, eu quero trabalhar no resgate. Eu silfro aquilo, o outro fala, quer pegar gambá no mar. É diferente. Aí existe então essa oportunidade de escolha. Porque a questão é o seguinte, nós seres humanos, cada um tem uma queda para alguma coisa. Então dentro da mesma guarnição, você vai ter gente ali que tem mais afinidade com a altura, gente que tem mais afinidade com a água, entendeu? Chegou no local de ocorrência, você procura na sua equipe ali quem tem mais afinidade para executar. Até porque o resgate de animais, por exemplo, vou dar um exemplo, tem pessoas mais qualificadas para conviver com animais, outras não. Exatamente. Exatamente. É o cara que tem medo de cobra, ele não tem coragem de... Eu, por exemplo, não tenho afinidade nenhuma com serpente. Eu podendo evitar o contato com esse tipo de animal, eu evito. Embora os treinamentos são englobados, tudo isso. Para tudo. É para tudo. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado.
Ô Wilson, se falando em preparado, você agora que está aposentado, tranquilo, Não estou, né? não. Você tem tempo suficiente para tomar aquele lanche, aquele café gostoso. E quando você quiser fazer isso, você já sabe o endereço. Tá. Avenida José Bernardo de Barros, 187, Padaria Avenida. Olha que maravilha. Eu nem vou tomar, vou Seu só saborear sanduíche de longe. natural, esse suco maravilhoso, um bolo gostoso, um rocambole conforme esse que está aí na mesa. Olha que chique. E a gente Estacionamento não próprio, toca viu, Wilson? Tá. Lá você pode parar seu carro na porta, tem um segurança, o atendimento é sensacional. O caixa, os atendentes, o pizzaiolo, a Franciane que faz as massas e que faz os sanduíches, a Jaqueline que é uma gerente muito competente e o Robson com a sua esposa, que são os donos lá da padaria, estão sempre abertos a servir bem o seu cliente. Padaria Avenida, a mais nova sensação da cidade. Nós vamos para mais um intervalo, vamos dar uma faturada. Na volta, nós vamos conversar mais e vamos contar a experiência de cada um como bombeiro, militar e civil. Daqui a pouco tem mais Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Roda de conversa, música, dança, artes plásticas, aulas esportivas, circenses e muito mais. Em Nova Lima, a população conta com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Este serviço em Nova Lima hoje é ofertado através de atividades para todas as faixas etárias, desde crianças até idosos, de forma a estimular a troca cultural, o compartilhamento de vivências, trabalhar o sentimento de pertencimento e de identidade e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos conta com um investimento que foi ampliado de 250 mil para aproximadamente 600 mil reais. São 17 grupos, com diversas atividades distintas, de segunda a sexta-feira, com capacidade para oferecer mais de 4 mil atendimentos por mês, realizados por 6 instituições contratadas: Cairós, Sobras, Capaz, Quick, Circo de Todo Mundo e, em breve, a Casa Rosal. O serviço tem perspectiva de favorecer a socialização e a convivência familiar e comunitária. Ele complementa o trabalho realizado com famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, que é realizado pelos CRAS e pelo CREAS, através de importantes parcerias. Fala, cidadão! Meus filhos conseguem ter mais disposição para estar me ajudando em casa, porque antes eu chegava da escola e ficava o dia inteiro dormindo ou até mexendo em televisão. Aí eu ficava na rua, você aprende muita coisa errada. E daqui eu já chego cansado e durmo e vou pra escola. Eu acho legal porque a gente aprende muitas coisas, e principalmente na aula de dança. Na aula de percussão, a professora também deixa a gente tocar e ela ensina a gente muitas coisas que a gente nunca ia saber se a gente não fizesse aula na Quick. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Esse papo informativo gostoso com o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui no Conexão Leão dessa semana. Anderson, nesses 26 anos de profissão, qual foi o salvamento, qual foi a sua tarefa mais pesada nesse tempo todo? Conta pra gente. Olha, eu diria que a gente definir a mais pesada é complicado, até mesmo porque são muitas situações que você depara com elas aí. Mas eu diria assim também que, por exemplo, já que a gente está fazendo um programa, a TV Banqueta de Nova Lima, vou citar algumas ocorrências que eu atendi com o pessoal de Nova Lima, que realmente, uma delas então me deixou muito chocado. Foi um rapaz que chegou a cair do viaduto do Mutuca, ele fez Senai comigo, ele fazia na mesma bancada que eu do Senai, e sempre que a gente encontrava nos bares aqui em Nova Lima, ele me perguntava, em função, tipo assim, como que era atender aquelas vítimas
que com frequência aconteciam aqui no nosso viaduto, né? No nosso aqui, exatamente. Da rodovia MG30. Da MG30. Até, infelizmente, parece que ontem, anteontem, teve Aconteceu. uma fatalidade. Mas esse rapaz, ele sempre me perguntava sobre isso, entendeu? E um belo dia, eu vou atender uma ocorrência no viaduto do Mutuca. Supostamente uma vítima teria caído do viaduto. Só que quando eu desloquei para o local da ocorrência, eu até achei engraçado, porque se a vítima havia caído, a altura lá é muito grande. Muito alto, ali é violento. O cidadão, eu já pensei, morreu, faleceu, infelizmente não está vivo. Mas poderia ter acontecido também dele ter caído logo no iníciozinho. Poderia estar com vida. Então a gente deslocou o mais rápido possível. Chegamos lá, infelizmente a fatalidade tinha se dado no meio do viaduto. Então nós trabalhamos lá durante a madrugada toda, isso foi de noite, já em torno de 11 horas da noite, meia-noite. Trabalhamos a madrugada inteira e com a iluminação, utilizando a iluminação de cima do viaduto. Então quer dizer, para você visualizar lá embaixo era muito difícil. Então eu já trabalhei com aquela ideia, assim que o dia começar a clarear, com certeza eu vou achar essa pessoa na copa da árvore. Porque ali o pessoal não tem muito conhecimento, mas ali realmente existe uma vegetação de copa muito alta ali embaixo. Então, quando nós localizamos o corpo, foi exatamente quando o sol estava raiando, ele veio a cair sentado, tem um córregozinho bem no centro do viaduto, caiu sentado. Aí a hora que eu olhei para o rosto, identifiquei que era esse amigo meu. Que a vida inteira sempre me questionou como era a atuação. O atendimento ali naquele local, exato. Então, quer dizer, olha a ironia do destino. Uma pessoa que convive com você, te pergunta como é que funciona e você depara com ele naquela mesma situação que ele vive te perguntando. Uma ação premeditada, infelizmente. Exato. E que, coincidentemente, você foi o atendente. Exatamente. Chocante, né? Chocante demais da conta. Foi isso que te machucou e te deixou muito para baixo. Isso te deixa para baixo, com certeza. Mas deve ser difícil aguentar isso, né? Isso. Já tive outras situações também, eu cito como exemplo, uma situação que eu peguei na BR-381, como é de conhecimento de todo mundo, aquilo ali era, né, principalmente há um tempo atrás. Uma carnificina. Carnificina. Então eu deparei com uma situação lá, eu mais 2 militares atendemos uma ocorrência, na qual um cavalinho tinha passado em cima de um escorte, praticamente passou por cima do escorte, e bateu numa carreta de transporte de combustível. Então quando eu cheguei lá, uma situação bem crítica. Por quê? O cidadão que estava preso dentro do escorte, preso na ferragem, estava consciente e orientado, aproximadamente uns 20, 30 metros, a carreta estava prestes a explodir, ela incendiou. E aí o que nós fizemos? Tivemos que tentar arrastar o máximo o veículo da carreta, para poder ficar combatendo, resfriando a carreta, porque não tinha como de combater e finalizar o foco de incêndio. E o rapaz pedindo que a gente tirasse ele daquele carro. Pelo amor de Deus, me tira. Clamando. Clamando para a gente tirá-lo. Aí me mostrou as fotos de uma filha dele, de uma criança. E, infelizmente, por ironia do destino, nosso equipamento acabou estragando. Naquele momento que a gente estava atuando. Aí eu tive que pedir apoio do equipamento de BH, que deslocou para lá com a aeronave. E nesse intervalo a gente fez o possível e o impossível para tirar ele da ferragem. Ou melhor, para tirar a ferragem de cima dele. Mas sem o desencarcerador a coisa ficou mais difícil. E ele entrou em choque e acabou falecendo. É muito duro, né? Muito para um profissional. Com certeza. Wilson, um relato, você que atuou por 30 anos nessa função difícil, espinhosa, qual o caso que você quer relatar, o que você quer relembrar, mesmo que seja uma lembrança triste? Eu tenho 2 casos também. Primeiro foi o desabamento da gamileira. 1972. Isso, e eu estava de plantão, estava em casa quando a Itatiaia pediu o bombeiro para ir para lá e nós ficamos 5 dias trabalhando, tirando pessoas sem perna, sem braço. E houve uma coincidência que tinha um cabo lá, esqueci o nome do cabo no momento. Ele foi fazer uma retirada e quando ele viu o cara, ele falou, meu irmão, e caiu para trás, desmaiou. Mas era um irmão de criação, mas ele recebeu o choque. Era um operário que foi acidentado. E era irmão dele, entendeu? Do bombeiro. E a outra foi um acidente que teve no Vale Sereno. Ali não tinha casa, aí não tinha condomínio nem nada. E Solino da maçonaria, sim, o filho dele bateu num carro e o carro capotou, onde é que tem aquele espinheiro, lá embaixo. E eu estava vindo de plantão com a roupa toda suja, de sangue, tudo sujo, e de capacete, nunca larguei o capacete de bombeiro.
E Solinho deu sinal, parei o carro. Era uma pista só, não tinha pista dupla ainda não. E eu desci lá, cheguei lá, encontrei um Fusca todo arrebentado e um senhor lá dentro, na ferragem. E eu estava acompanhado de um soldado, que é o Espírito Santo, mora em Raposa. Soldado do Espírito Santo. Benevenuto do Espírito Santo. Aí nós paramos, ele falou, até fim apareceu um bombeiro. Nós descemos, chegamos lá, esse senhor estava com 3 costelas, 4 partidas, as pernas não valiam nada e fratura no crânio. Eu peguei o banco do Fusca, imobilizamos ele todo, amarrando a corda e subimos. Entendeu? Passou uma caminhonete da Copasa, nós colocamos ele atrás e foi. Passou uns 2 anos, eu estava lá em casa, uma quinta-feira, dia de Copo de Cristo, construindo a casa na Rua Independência. Aí apareceu um moço lá, todo cheio de muleta, todo enjambrado, sabe? E falou, tá me conhecendo? Eu falei, não, senhor, que a gente não lembra dessas coisas. Ele falou, você me tirou do buraco. Eu lembro das palavras dele. Quando eu cheguei, que ele viu o capacete, ele falou, tô salvo, chegou um bombeiro. E ele mexeu com a gente. Aí, aquele dia ele passou lá para casa e nós fizemos uma amizade. Eu tinha comentado isso com o Ivaí Palhares, que trabalhava no SAMU. Saudoso Ivaí Palhares. Pois é. E ele, coincidência, esse São Antônio, que trabalhava na ferrovia, e tinha um sítio em Riacima. Então ele comentou, me procurando. Aí ele vai me levou lá, Copo de Cristo. Aí São Antônio entrou lá para casa, minha mãe fez comida e nós fizemos uma amizade até ele falecer. A emoção aflorada do Wilson, contando aí um caso bacana. Ele até se antecipou, né? Contou um triste, que foi lá o desabamento da gamileira. Me lembro, era ainda garoto, mas foi um desastre de grande proporção, né, Wilson? Onde ele teve que atuar. O Anderson, ele teve essa alegria de salvar um moço lá, que depois de 2 anos teve condição de ir lá agradecer. Para você, qual foi o bom, depois do ruim que você teve, qual foi o caso que você quer lembrar? Olha, olha os dizeres do Wilson aqui até me fez lembrar de uma situação que eu peguei com o pessoal de Nova Lima, foi mais ou menos nesse sentido aí. Eu atendi aqui próximo a Bicalho um acidente automobilístico. O veículo bateu num cavalo, se eu não estiver enganado. Já tem bastante tempo, eu não gravo muito meu detalhe, não. Mas fato é que era Douglas, que mora aqui embaixo, aqui, filho de vizinho de Irã. Então eu atendi a vítima aqui, coloquei ele na viatura de resgate, fui para o João 23, que o caso dele, ele teve um trauma de face muito grave, nem quis conduzir para o Hospital Nacional de Luz, fui direto para o João 23. Então logo que eu estava saindo do João 23, a mãe dele chegou me abraçando, me agradecendo, aquela coisa toda, eu fiquei sem entender nada. Porque isso aí já era na segunda ocorrência que eu tinha ido depois da dele, que eu retornei ao João 23, eu deparei com a mãe dele lá. Aí ela veio, me abraçou antes, muito obrigado, Deus lhe pague. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Porque eu não tinha associado que era ele que era a vítima. Eu atendi ele, entendeu? Atendi um rapaz também, exatamente. E na realidade era um vizinho nosso aqui da cidade e foi super interessante a reação da mãe dele. Wilson, você que se emocionou contando esse caso. Quando eu era menino, e você também talvez pegou essa fase, era um orgulho você ganhar de presente de Natal um caminhão de bombeiro. Era chique. A gente pedia para o Papai Noel trazer. Hoje mudou, a internet chegou, o menino não quer mais brincar de carrinho, não quer mais brincar de caminhão. O que está faltando para a valorização de um profissional como o bombeiro? Você, com toda a sua emoção, olhando para aquela câmera, conta para a gente. Vou te falar, está faltando eu ser feliz e viver mais tempo ainda, poder prestar o serviço que eu presto. Se você tiver a oportunidade de ir lá em casa, você vai ver que eu tenho uma coleção de carrinhos de bombeiro, todo jeito que você quiser. Eu mantenho o espírito de bombeiro até o final da minha vida. Você acha que o trabalho do bombeiro deveria ser mais propagado pela mídia, por exemplo? Mais valorizado? Wilson. Para mim, o meu modo pessoal, é a comunidade que merece o que a gente faz. Para mim, a mídia é importante levar esse conhecimento deles, que existe alguém que preocupa com eles. O resto a gente toca para cima.
Muito bem. Anderson, é isso mesmo? Você acha que falta um pouco de valorização por parte da comunidade em geral com a profissão do bombeiro? Olha, o bombeiro só é valorizado quando a gente precisa dele? Olha, o que eu percebo nos últimos anos que tem vindo acontecendo, a própria evolução das pessoas, a falta de tempo, a falta de saber o que é realmente a função desse órgão, daquele outro órgão, vem deixando com que as pessoas percam um pouco o amor pelo atendimento, entendeu? A questão do agradecimento, vamos dizer em si. Isso aí eu percebo que a sociedade ela vem endurecendo um pouco. Eu acho que eles deveriam abrir um pouco os olhos para ver o que é o certo, o errado. E eu percebo, é igual eu estou te falando, eu tenho percebido que nos últimos anos a gratidão ela tem diminuído bastante por parte da sociedade. Muito bem. E sendo que nós, bombeiros, o Wilson sabe muito bem disso, a gente trabalha muito com o nosso amor, com o nosso coração e tentando fazer sempre o melhor. E tudo que é feito com amor é bom, não é, Wilson? Tá aí a Padaria Avenida para nos comprovar isso. Um pão quentinho a toda hora, maravilhoso. Qualquer hora do dia que você quiser, no sábado, no domingo, a Padaria Avenida funciona de 6 da manhã às 11 da noite, todos os dias de segunda a sábado. Só no domingo que ela fecha um pouquinho mais cedo, por volta de 9, 10 horas da noite. O restante, ela está lá aberta com pão quentinho a toda hora, seu lanche, sua pizza, seu suco, seu bolo, enfim, guloseimas maravilhosas. Padaria Avenida, a mais nova sensação da cidade. Daqui a pouquinho tem o último bloco com esse pessoal maravilhoso do Corpo de Bombeiros. Rapidinho tem mais Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Roda de conversa, música, dança, artes plásticas, aulas esportivas, circenses e muito mais. Em Nova Lima, a população conta com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Este serviço em Nova Lima hoje é ofertado através de atividades para todas as faixas etárias, desde crianças até idosos, de forma a estimular a troca cultural, o compartilhamento de vivências, trabalhar o sentimento de pertencimento e de identidade e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos conta com um investimento que foi ampliado de 250 mil para aproximadamente 600 mil reais. São 17 grupos, com diversas atividades distintas, de segunda a sexta-feira, com capacidade para oferecer mais de 4 mil atendimentos por mês, realizados por 6 instituições contratadas: Kairos, Sobras, Capaz, Quick, Circo de Todo Mundo e, em breve, a Casa Rosal. O serviço tem perspectiva de favorecer a socialização e a convivência familiar e comunitária. Ele complementa o trabalho realizado com famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, que é realizado pelos CRAS e pelo CREAS, através de importantes parcerias. Fala, cidadão! Meus filhos conseguem ter mais disposição para estar me ajudando em casa, porque antes eu chegava da escola e ficava o dia inteiro dormindo ou até mexendo na televisão. Aí eu ficava na rua, você aprende muita coisa errada. E daqui eu já chego cansado e durmo e vou pra escola. Eu acho legal porque a gente aprende muitas coisas, e principalmente na aula de dança. Na aula de percussão, a professora também deixa a gente tocar e ela ensina a gente muitas coisas que a gente nunca ia saber se a gente não fizesse aula na Quick. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. E de volta com Conexão Leão da semana, conversando com nossos amigos do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Wilson, você que foi bombeiro no passado e hoje ainda atua como bombeiro civil na coordenação. Qual é o futuro dos bombeiros no Brasil daqui para frente e no mundo?
Aquilo que eu estava te falando anteriormente, que o governo federal quer expandir isso, que cada município vai ter sua força pública, vai ter seu elemento de combate a incêndio e outras coisas a mais, né? Individualizando em cada cidade. O nosso bombeiro civis aqui, nós adquirimos, foi doado pela Anglo Gold, um caminhão de combate a incêndio. O caminhão que tem 5 mil litros, dá combater os princípios de incêndio. A TV Banqueta mostrou essa reportagem, Isso. E essa temos doação. a ambulância também. Então, qualquer problema que der, eles chamam o bombeiro civil através do 153, que é da guarda por enquanto. Depois vai ser um 93, um 93 mesmo, definitivo. Então a gente atua e a ideia é expandir isso para Nova Lima toda com os conhecimentos e passar a fazer treinamento nas escolas, igual já é feito, treinamento de preferência nos prédios, se eles nos convidarem, poder passar as informações. Porque nós, bombeiros, quando chega, já podia alguém ter feito alguma coisa, usado um extintor, usar a evacuação do local para evitar futuras vítimas ou maiores danos materiais. Então essa coisa a gente pretende expandir desde que a comunidade aceita. É muito difícil trabalhar com a comunidade porque enquanto eles não precisam, está desligado. Quando precisa, bombeiro. Existe uma frase que nós usamos lá no bombeiro. Bombeiro é um amigo certo nas horas incertas. Quer dizer, toda hora que você está precisando, é na hora que você não precisa que você chama o bombeiro. Do contrário, deixa ele para lá e pronto. O Anderson, falou aí o Wilson, um pouco do futuro do bombeiro daqui para frente. Na sua visão, a população só crescendo, os problemas aumentando a cada dia, os acidentes. Como é que você vê, você que está quase aí parando já está quase também se aposentando, mas como é que você enxerga o futuro do bombeiro? Olha, eu percebo que existe uma parte muito positiva no que diz respeito ao futuro da instituição. Em função de quê? Hoje em dia se trabalha muito com tecnologia e eu vejo que ela vem aumentando a cada dia mais. O nosso curso de formação, ele tem sido muito tecnológico, já não existe mais aquela coisa tão, digamos assim, no braço igual antigamente. A prevenção, ela vem abrangendo muito também. E até mesmo por questões aí do mundo digital que a gente está vivendo nele, a própria população, muita informação, se ela tiver um pouco de interesse, ela consegue também através da internet. Então vejo uma parte positiva no que diz respeito ao futuro. Wilson, que eu me lembro, a ficção no cinema, eu lembro do filme Inferno na Torre, lá da década de 70, com Steve McQueen, um filme, e Paul Newman, eram os dois atores principais. Aquilo era muita fantasia ou aquele filme mostrou um pouco da realidade da atuação do Corpo de Bombeiros? Aquele filme foi baseado no incêndio do Joelma e do Andraus em São Paulo, nos anos 70 e 72, 71 e 72. Foi baseado em tudo naquilo. Mas, apesar de ser um filme americano. Mas foi baseado no Andraus. A história foi baseada no Andraus aqui do Brasil. Não, o Joelma do Brasil. Joelma e o Andraus. Também do Brasil. Brasil. Do Brasil, em São Paulo. Todos os dois. E da Raniel, lá no Rio Grande do Sul. Mas acontece que eles pegaram mais, isso é meu ponto de vista, pegaram mais o Joelma. Eu tenho isso lá em casa, tenho fitas sobre... Porque eu até vou contar um caso curioso. Quando ocorreu isso, o Bombeiro São Paulo distribuiu fita do filme para todos os bombeiros militares como instrução. E num dia lá que nós recebemos a fita lá no bombeiro, eles fecharam uma sala grande lá que nós tínhamos embaixo para poder passar o filme. E no passar o filme, tem um corneteiro lá, o Onésimo, quando ele viu aquela situação, ele começou a gritar, nós tivemos que parar o filme e colocar para fora. Porque as cenas são horríveis, entendeu? Eu tenho isso lá em casa, gravado. Que são as cenas reais do incêndio do Joelma, que foi feito em Inferno na Torre. De grandes proporções. Ô Anderson, tudo é difícil. Apagar um incêndio, um salvamento de vida de um cidadão nas ferragens de um veículo acidentado.
Mas o que é mais complexo para o bombeiro ali na hora? Salvar uma pessoa de uma enchente? O que é o mais complicado? Olha, eu percebo que complexo, se a gente for observar de uma forma bem abrangente, é a questão do combate a incêndio. E a questão do combate a incêndio, o risco é muito grande. O incêndio realmente é uma coisa que a gente tem que estar sempre estudando ele, estudando as reações que ele vai ter, porque é muito abrangente. O fogo é sempre muito perigoso, né? Sempre muito perigoso. Você tem que trabalhar com muita cautela, muita técnica, para se ter o melhor êxito possível. A água, Wilson, aquela água do bombeiro, a mangueira, um fogo de alta proporção, consegue apagar ou aquilo é só um paliativo? Não, dependendo do tipo de coisa que está queimando, que nós chamamos de classe de incêndio. Você vai precisar de espuma, vai precisar de pó, então você tem que... A nossa situação lá, desde a hora que entra o chamado, você já estudando para poder chegar ao local do incêndio. O que está ocorrendo? Qual é o roteiro? O que está acontecendo lá? Tem vítima? Então, quando você faz a análise do que está acontecendo, você faz o teatro para poder dar o combate. Você não vai chegando, vai amando o esquema de combate, que nós chamamos de trem de combate, e vai atuando. Você faz o esquema todo e se prepara para poder atuar. Entendeu? Você tocou, Wilson, num ponto importante, eu vou perguntar para o Anderson. A modernidade chegou, mas em parte ela atrapalhou. Hoje, quando você faz uma ligação para o 135, que é o bombeiro, não é isso? 193. 193. A atendente começa a te fazer uma série de perguntas. Sim. Aquele tempo que você está respondendo as perguntas é o tempo que você está no desespero do salvamento de uma pessoa. Como é que funciona isso? Vocês não acham que isso é muito burocrático, não, Anderson? Olha, na realidade, o que acontece? Aquele questionamento que existe, ele é muito em função de se evitar o máximo possível o trote. Porque quem trabalha no atendimento, tanto do 93, 192, 190, sabe muito bem disso. O pessoal brinca demais com coisa séria. Só que o que as pessoas desconhecem é que nas situações graves, que realmente são graves, não existe uma ligação só. Existem várias ligações. Então na cabine ali, você tem ali, vamos supor, 5, 6 atendentes. Com certeza o atendimento está entrando para mim, mas está entrando para outra pessoa do meu lado. Então automaticamente você sabe que aquilo é real. Então você está fazendo aquela triagem, mas o cidadão que está do outro lado da linha não tem o conhecimento que a ocorrência já foi gerada. Está entendendo? Eu estou fazendo questionamento para quê? Para ver a veracidade do fato. Mas só que ao mesmo tempo eu já digitei ali, ela já caiu no despacho, que funciona da seguinte forma: um atende e o outro despacha a viatura. Então já caiu na tela do que está despachando. De repente o cidadão está conversando com o atendente, achando que o atendente está burocratizando a coisa, só que a viatura já está em deslocamento. Entendeu? Informação preciosíssima, essa que vocês estão passando, Wilson, por essa razão. Quem está do lado de cada linha, quem está pedindo socorro, está desesperado. Então, essa é uma informação importante. Deixa eu te falar, quando se pergunta as coisas, já é uma investigação do que está ocorrendo lá. Tem vítima? Qual é o tipo de fogo? Tem prédio? É prédio ou é armazém ou é um teatro? Então aquilo ali já é uma investigação para você ver qual equipamento eu vou lá, quem eu vou levar. Entendeu? Porque às vezes é um acidente simples, ó, corre a ambulância. Mas às vezes é um acidente que vai produzir chamas, então corre uma ambulância, nós falamos deslocamento, e uma autobomba. Está entendendo? Então aquilo é uma investigação. É os processos que deverão ser efetivado desde o começo, desde o telefone. Quem é que está falando? Qual é o telefone? O que está acontecendo? Tem vítima? O que está pegando fogo? E já está sabendo tudo. Então, ó, desloca, já manta, desmanta, bomba, desmonta a escada. Desloca, eu quis dizer. Muito bem. Anderson, tomara que não aconteça, mas se vier a acontecer um acidente gravíssimo em Nova Lima, a unidade que vai primeiro atender vai ser a unidade do Alto Afonso Pena, que está mais perto, é isso? Isso, onde eu trabalho, o Alto Afonso Pena. Vai ser... É a primeira a ser empenhada. Exatamente. O primeiro atendimento é dado pelo Alto Afonso Pena. Nós temos um batalhão especializado, que é o BEMAD, que nos dá apoio. Chega a equipe do primeiro batalhão, no caso do atendimento da ocorrência de natureza gravíssima. Logo em seguida, se for possível, já desloca juntamente com a gente, com a equipe do BEMAD. Sempre
o pedido de socorro para bombeiro em geral é 193. 193. Ligou o 193, automaticamente já... atendimento Corpo de Bombeiros. Exatamente. Wilson, para Nova Lima, para falar com o Bombeiro Civil é 153? 153, a Guarda Municipal que passa a transferência e aciona o Bombeiro Civil. Precisou, aqui em Nova Lima, precisou do atendimento do Bombeiro Civil, liga para 153. Guarda Municipal. Guarda Municipal. É. Quem vai atender então. E vai deslocar a viatura. A Guarda Municipal vai acionar o Bombeiro Civil. Correto. Você não fala direto com o Bombeiro Civil? Por enquanto não. Por enquanto não. Muito bem. Foi muito informativo a presença dos dois. Quero agradecer, principalmente, Anderson, ao pessoal lá do seu batalhão, a corporação, o pessoal da assessoria de imprensa dos bombeiros de Minas Gerais. Gostaria que você, olhando para aquela câmera, fizesse a sua despedida e o seu agradecimento, sua informação para a comunidade de Nova Lima, o nosso respeito a você, profissional, de tanta importância, de tanta utilidade para a população de Nova Lima e no geral. Sim. Falando para aquela câmera. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a TV Banqueta pelo convite, na pessoa do meu amigo José Raimundo aqui, e agradecer também o comandante do batalhão, o Major Fábio Daldergan, Coronel Luciana, pela liberação para a gente pudesse comparecer até aqui. E dizer à população de Nova Lima que o bombeiro está à disposição, 193. Qualquer dúvida com relação a qualquer situações relacionadas ao CBMMG, só acessar na internet e estamos sempre à disposição para tentar servir da melhor forma possível. A população nova-limense e Minas Gerais como um todo. Muito obrigado, Anderson. Wilson. Olhando para aquela câmera, você, tão conhecido na cidade, tão querido, sua oportunidade de mandar o seu recado para o povo de Nova Lima. 80 anos de idade, 30 anos de Corpo de Bombeiro, atuando ainda como bombeiro civil. Olha para lá. Eu agradeço essa oportunidade da Banqueta, coração mesmo, e agradeço meus familiares e conto com o apoio dos bombeiros civis permanentemente. Precisou de um bombeiro bom, pode chamar o Wilson? Pode, que eu aciono os outros. Aí chama o Anderson. E com isso, vamos encerrar aqui mais um Conexão Leão, agradecendo ao telespectador. Semana que vem tem mais Conexão. Amém. Um abraço.